Seja bem-vindos ao preparatório para o concurso da UESP. Hoje eu vou falar sobre língua portuguesa, e aí a gente vai entender um pouquinho a questão de texto, né, voltando um pouquinho a entender isso. Então, primeiro passo, quando nós vamos trabalhar que cai texto, que é a questão gramatical, vamos começar a entender algumas coisas. Primeiro, a identificação de ideias centrais e secundárias nos textos, que é uma coisa que cai muito em prova de concurso, e o da UESP não é diferente, com a banca da NUCEP. E aí muitas pessoas precisam entender o conceito de ideias secundárias. Então, vamos lá aqui para a gente entender. Então, o conjunto de ideias, vou dar uma explicada aqui, para que vocês vão entendendo com muita propriedade. O conjunto de ideias que utilizamos, ela pode ser dividida em dois blocos, as chamadas ideias primárias e as ideias secundárias. As primeiras são essenciais e definem um aspecto fundamental de uma realidade concreta. Já as secundárias são acessórios e dependem hierarquicamente das primárias. Então, estamos falando aqui de ideias, gente, tá? E tem todo o argumento, o raciocínio, existem ideias que são principais, ou seja, são um ponto destacado desse discurso pessoal. Entretanto, estas ideias principais contam com o reforço das ideias secundárias. Estas últimas, que são muito valiosas e contribuem com o aspecto positivo de quê? Do ponto de vista pessoal. Né? Tudo que a gente já falou para vocês aqui, né, desse preparatório. Então, uma coisa que é fundamental, gente, é saber distinguir a ideia principal das complementares, tá? Então, um dos pontos mais importantes na oratória consiste precisamente em saber diferenciar claramente quais são os pontos de destaque numa exposição oral e quais são as ideias secundárias para poder contribuir com a estrutura lógica nesta exposição. E, claro, gente, quando nós vamos trabalhando para a questão do texto, isso também ajuda bastantemente. Então, como contribuir com argumentos, né? E no texto a gente vai ver isso na parte escrita. Do mesmo modo, esta diferenciação também é essencial aplicar uma das técnicas de estudo mais habituais da compreensão de um texto, que é o sublinhado. Ao sublinhar em um texto as ideias destacadas com alguma cor chamativa, é indispensável grifar apenas as informações que são o quê? Valiosas. Isso já a gente deu dicas de estudos aqui, né, no dentro preparatório. As ideias secundárias em um texto são aquelas que trazem informação complementar, ideias derivadas de um argumento principal. E elas atuam como se tratasse de um complemento, ou seja, ela ajuda a complementar, a esclarecer a ideia principal, ou as ideias principais que vocês vão encontrar dentro do texto, tá ok? Então, existe uma relação de ligação entre a ideia principal e a ideia secundária de um texto. Estão relacionadas entre si, na qual o significado completo de uma ideia secundária pode ser compreendido melhor em relação ao ponto de vista principal. Estas ideias têm uma função de reforço na mensagem, tá, gente? Como também trazem mais justificativas e aspectos concretos à mesma. Ou seja, ela vai complementando essa ideia principal e, a partir daí, essa secundária se ajuda a entender melhor o texto. Né? Veja aqui algumas dicas que a gente está dando aqui e depois, nas questões de concurso que a gente vai trazer, isso vai ajudando a vocês entenderem. Vou trazer questões, deixar algumas para que vocês façam e, a partir daí, vocês vão tendo um melhor desempenho. E agora, como identificar essa ideia principal do texto? Então, o uso das ideias secundárias não significa dar rodeios, tá, gente? Existe um ponto importante para diferenciar qual é a ideia principal de um texto daquele que é secundário. A ideia principal é aquela que, mesmo com a diminuição do parágrafo, continua tendo o mesmo valor e significado por si só. Em compensação, não ocorre o mesmo com o resto das ideias. Esta aprendizagem tem grande valor, uma vez que permite melhorar a compreensão da leitura, da comunicação oral e até melhor domínio da linguagem através da expressão escrita com uma estrutura mais coerente. E nós vamos ver o que é coerência lá na frente. Por outro lado, esta compreensão traz mais eficiência para quê? Para a comunicação. Então, na compreensão dos acontecimentos, além dos textos, organizamos a realidade em nossas mentes a partir da distinção entre ideia principal e ideia secundária. Posso dizer que a ideia principal é o que e a secundária é o como, né?
Vamos imaginar a cena de um crime. O investigador precisa observar o que aparece no local e em quais condições de maneira secundária deve reconstruir como poderiam ser os fatos. Como poderiam ser os fatos? Na filosofia ocidental, as ideias se organizam seguindo o esquema das primárias e das secundárias. Aristóteles explicava a realidade de uma coisa diferenciando a substância dos acidentes. Os filósofos empiristas distinguiam entre ideias simples e complexas. Não, veja que é crucial para a gente entender todo esse contexto, para quando a gente pega um texto e vamos entender o que é que essas ideias passam, principalmente a ideia principal ou as ideias principais, e as secundárias, as que complementam. Então, como identificar tema, ideia central e ideia secundária de um texto? Identificando o tema de um texto, tá? Vamos entender. O tema é a ideia principal do texto. Qual é o tema que está sendo trabalhado? Com base nessa ideia principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes informações, de forma a construir o seu sentido global, ou seja, você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo significativo, que é o texto. Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título, pois o título cumpre uma função importante. E qual é essa função importante, gente? Antecipar informações sobre o assunto que será tratado no texto. Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura porque achou o título pouco atraente, ou, ao contrário, sentiu-se atraído pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, dependendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências pessoais e experiências de mundo, entre outros fatores. Mas, sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, sexualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com o corpo? Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente infinitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essencial para se tornar um leitor hábil. Vamos, então, começar nossos estudos. Propomos inicialmente que você acompanhe um exercício bem simples, que intuitivamente todo leitor faz ao ler um texto. Reconhecer seu tema. Vamos ler o texto a seguir. O título tem aqui, o título chamado Cachorros. E vamos ver aí. Os zoólogos, acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Esta amizade começou uns 12.000 anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Ao ler apenas o título Cachorros, você deduziu sobre o possível assunto abordado no texto, embora você imagine que o texto vai falar sobre cães. Você ainda não sabia exatamente o que ele falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo do texto. A hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a associação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens. As informações que se relacionam com o texto ou com o tema, chamamos de subtemas ou ideias secundárias, entendeu? Tem um tema, que é o assunto que eu estou relacionando, e essas ideias secundárias são também chamadas de subtemas. Essas informações se integram, ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer uma unidade de sentido. Portanto, pense sobre o que exatamente esse texto fala. Qual o seu assunto? Qual o seu tema? Certamente você chegou à conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. Se for isso que você pensou, parabéns. Isso significa que você foi capaz de identificar o texto, o tema dentro do texto, o assunto dentro do tema. Então, é crucial, gente, que vocês olhem com calma para que não tenha tanto problema
né, quando vai analisar um determinado texto. Então, essa primeira parte a gente está tentando trazer para que, quando vocês voltarem lá na frente, eu vou dar de novo aquelas 5 estratégias de como trabalhar com o texto e as questões de concurso, para que você não tenha problemas na hora de entender e relacionar todo o arcabouço que a gente está trabalhando aqui. Daqui a pouco eu continuo com um vídeo para falar da questão de sentido dentro de um texto, tá? Então, é crucial para que você entenda sem nenhum problema.